acredite se quiser, tem muita gente que tem dúvida da salvação. Vamos começar quente já. Dúvida da salvação. Quem realmente, biblicamente, não quero a sua opinião, quero o que a Bíblia diz sobre salvação. Quem biblicamente está salvo? Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu gosto muito do seu programa, mandar um beijo para toda a sua audiência e dizer que é um prazer estar aqui. Bom, a Bíblia é muito clara. O fato de alguém ter dúvidas é porque não compreendeu. A grande dificuldade das pessoas terem convicção é porque elas ainda estão entendendo que elas precisam merecer a salvação. E quando a crença do merecimento. É a meritocracia. Quando você começa a acreditar que você tem que ser bom o suficiente para ter o padrão necessário para a salvação, ninguém tem certeza. Porque ainda que o ser humano ele possa ter muitas limitações de compreensão espiritual, ele sabe que ele é pecador. E quando a gente peca, imediatamente vem o acusador e acusa, e a culpa é que tira da gente aquela convicção. Agora, a Bíblia é muito clara, salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, eu não preciso merecer, eu preciso crer que Jesus morreu no meu lugar e ele foi o sacrifício suficiente para perdoar os meus pecados. A Bíblia chama isso de morte substitutiva. O justo pelos injustos. Ele viveu a vida inteira sem pecado, nunca pecou, e escolheu voluntariamente trocar de lugar comigo e com todos os pecadores. Agora, como alguém se apropria disso? Crendo. Ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, é a fé em Cristo, fé que ele é o Filho de Deus, que ele veio a este mundo com a missão de viver, de ensinar, mas, sobretudo, ele veio para morrer. Jesus ele usava muito uma expressão sobre não é chegada a minha hora. Eu até preguei uma mensagem na semana passada, onde eu falei a hora mais importante da história. Que hora é essa? É a hora da cruz. Porque durante muitas vezes ele falava, não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele falou, é para esta hora que eu vim. E é chegada a minha hora. Que hora é essa? Em que ele vai para a cruz e se entrega pelos nossos pecados. Então, a pessoa, para ter certeza, para você ter certeza, é você crer que ele morreu no teu lugar. E é extraordinário, porque a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós pudéssemos colocar todos os pecados da humanidade, de todo mundo que já viveu e que viverá, num lado da balança, e do outro lado, o sacrifício de Jesus seria muito mais pesado. Ou seja, é suficiente para todos. É isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, tá resolvido, Wesley? Eu tenho uma pergunta. Assim, que o público, né? O público tá fazendo... Não é você, é não, o seu amigo. O público, que o seu amigo. Tem chat. um amigo seu isso. que tem uma pergunta? Não, realmente não sou eu. Mas, tipo assim, pastor, vou pra igreja, mas joga um jogo do tigrinho. Eu vou pro céu? Pastor, eu vou pra igreja, mas de fim de semana eu bebo uma cervejinha. Vou pro céu? Essas coisas assim que o pessoal costuma Essas pessoas ainda não compreenderam a salvação. Porque o dia que você compreende a salvação... Olha, eu gosto sempre de usar o exemplo do ladrão da cruz. Né? É uma outra mensagem que eu preguei também, eu falei sobre as 3 cruzes. Numa das cruzes, tinha um homem morrendo em pecado. Ele estava pertíssimo do Salvador, e ele rejeitou. No outro lado, tinha um homem morrendo para o pecado. No primeiro momento, ele tinha percebido que Jesus era diferente. E aí ele vira para Jesus e ele fala, olha... Filho de Deus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, Jesus no estado mais caquético, mais enfraquecido, desnudado, envergonhado, ele olhou e falou, você é o rei. Quando você vier no seu reino, lembra-te de mim. Jesus disse para mim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse camarada não teve tempo de fazer nada de bom para restituir todos os erros que ele teve. Aqui também entra já uma segunda pergunta, desculpa cortar, mas é muito importante. E o batismo? Qual a importância do batismo na salvação? Vou chegar lá. Aí. Mas a terceira cruz era um homem morrendo pelo pecado. Então, olha que tremendo. De um lado, um morrendo em pecado porque rejeitou. Do outro lado, um morrendo para o pecado porque aceitou. Essa eu vou pregar.
Essa eu vou pregar e falar. Quando Deus me revelou essa em pecado, e o terceiro, para o pecado e pelo pecado. Então, mesmo que a pessoa... Vamos supor, eu nem sei o que é esse tigrinho. Todo mundo fala, mas eu não faço a mínima ideia do que Jogo de aposta. É jogo de bem. aposta. Eu acho o jogo de apostas uma besteira. Você perdeu o seu dinheiro, você poderia estar investindo em uma série de coisas boas, você vai... Não, e sabendo que é um algoritmo preparado para te tirar o dinheiro. Você não vai vencer do algoritmo. Então, mas isso não tira a salvação da pessoa. Porque durante o dia, quantas vezes você pode ter um sentimento errado, em relação a alguém, uma tentação? Ou seja, nós pecamos, é da natureza humana o pecado. Agora, o processo de santificação é algo que a gente escolhe e o Espírito Santo nos ajuda. Mas você não fica ganha, perde, ganha, perde. Tem gente que tem essa neura, né? Pensa que se cometeu um pecado, perdeu a salvação. Aí se arrepende, volta. Não. Você foi salvo, tem a vida eterna. Ninguém vai te tirar a salvação, ela está garantida. E a Bíblia diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quanto à questão do batismo, que você perguntou, o ladrão da cruz não teve tempo de batizar. O batismo, ele é importante, ele é uma ordenança? É. Mas ele não é necessário para a salvação. Existem igrejas que acreditam que sim, mas eles não entenderam a graça do mesmo jeito. O ladrão da cruz, ele morreu sem fazer absolutamente nada, Tiago. Ele não batizou, ele não foi restituir ninguém. E, no entanto, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Simplesmente porque a expiação do sangue de Jesus é suficiente para perdoar. Então, nada além da fé em Cristo é necessário para a salvação. E eu ouso dizer que se alguém acrescenta alguma coisa, está em heresia. Tá. Então, você disse já que com esses periféricos a gente não pode perder a salvação. Alguém, de alguma forma, pode perder a salvação? Eu acredito que existe uma possibilidade. E os calvinistas vão ficar bravos comigo, porque eles acham que não existe possibilidade alguma. Eu acredito na apostasia, que é a rejeição definitiva de Jesus como Salvador por quem já foi salvo. No livro de Hebreus, o livro de Hebreus, aliás, foi escrito para advertir os cristãos hebreus do perigo da apostasia. É impossível uma vez que alguém que conhece. Esse é Hebreus 6, mas tem outros textos também. Tem o Hebreus 10. Agora, o que era o contexto do livro? Por causa da perseguição, tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo, muitos cristãos da igreja dos hebreus estavam voltando para o judaísmo, sacrificando animais de novo. Então, o livro inteiro é escrito para provar que Jesus é superior. Superior a Moisés, superior aos anjos, superior como sacrifício, superior sacerdote, sumo sacerdote. Agora, no meio desta teologia que ele apresenta, ele faz as advertências. E você pega Hebreus capítulo 6, que é isso que você leu, né? Ele fala, é impossível que aqueles que uma vez experimentaram, provaram dos poderes do mundo vindouro e da boa palavra de Deus e caíram, é impossível, olha como é forte, renová-los para o arrependimento. Olha, se eles já... Isso é muito forte. Se eles nunca tivessem se arrependido, não tinha renovação. O que o autor está dizendo? Olha, mas não é qualquer pecado, não é o pecado, caí em pecado, fui adulterei. Não, isso não tira a salvação, mas você... de uma maneira consciente, dizer, eu não quero mais Jesus. Apostasia mesmo. Aí, você sabe que a palavra apostasia, no grego, significa divórcio. Agora, você só divorcia se você casou. Então, você tem que romper a aliança. E a Bíblia fala, 1 Timóteo 4:1, né? Nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, Lamartine, eu creio na possibilidade, embora seja muito difícil, né, de uma pessoa apostatar e romper. Aí, nesse caso, se houver a perda da salvação, não tem volta. Porque essa pessoa nunca mais vai se arrepender. Entendeu? Caramba, é muito forte. Porque ele diz, para isso, você teria que crucificar de novo a Jesus. Ele não vai morrer de novo na cruz. Então, se você
rejeitou aquele sangue, aquele sacrifício, ele não vai ter outro para você. Então, essa é a única, embora alguns, os calvinistas, os da teologia reformada, dizem que isso é uma advertência, mas que hipotética, que na verdade não acontece. Agora, eu não sei porque que um livro é escrito, o livro inteiro advertindo a possibilidade, você diz que não. Uhum. Agora, o apóstolo Paulo foi o maior embaixador da graça, né? Qual é o livro que o senhor acha indispensável? Eu quero entender sobre salvação. Eu tenho dúvidas sobre salvação. Eu quero entender mais como é que é a salvação na minha vida. Eu errei muito no passado, eu pequei muito. Não é possível que Deus vai me dar uma chance. Se eu mesmo não me perdoo, como é que Deus vai me perdoar? Qual o livro que você acha que essa pessoa Olha, teria que se eu ler na falar Bíblia? dos evangélicos, eu diria o livro de João. Livro de João. Porque o livro de João, o evangelho de João, é aquele que apresenta Jesus como Deus, como nenhum outro. Não é? Ele é o verbo encarnado, é ele quem é o livro de João, que tem o texto clássico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. João 3,16. 3,16. Agora, em termos doutrinários, muitos livros são importantes, mas eu diria Romanos. Porque Romanos é um livro extraordinário do ponto de vista teológico e ele é quase que um arcabouço de toda a teologia paulina. No capítulo 1 de Romanos diz que todos pecaram. Não, no primeiro capítulo os gentios pecaram, estão fora, né? Um texto clássico que fala até de como eles adoraram a criatura e não o Criador. E por isso foram entregues às próprias paixões. As próprias paixões. O capítulo... Inclusive homens com homens, mulheres com mulheres. Isso, exatamente. O capítulo 2 fala dos judeus. Mas aí ele diz, olha, não pense você que é judeu que você está escusado. Porque ele começa a dizer, aqueles que com lei pecaram, com lei serão julgados. Pela lei serão julgados. E ele mostra como os judeus também pecaram. E a própria consciência que tem no coração vai acusá-los. Aí ele chega no 3, ele chega à conclusão, se gentios estão fora da salvação por si mesmos, e os judeus também estão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. No capítulo 4, ele apresenta Abraão, e aí começa a graça, contar sobre a história da graça. No 5, ele fala, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No 6, ele faz a pergunta, bom, então, se é pela graça, eu não tenho que fazer nada, então eu posso pecar à vontade? Aí ele disse, não, claro porque não. quem vive em pecado é escravo do pecado. Aí, no 7, ele fala, mas pera lá, e agora? Porque eu olho para dentro de mim e eu percebo uma luta que há entre mim. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí chega no 8, ele fala, agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Forte, né? Você percebe como ele vai desenvolvendo uma teologia da salvação para dizer o seguinte, não é ser judeu ou ser gentio, porque ninguém pode ser salvo por si mesmo. É por causa de Jesus e pela graça. E nos capítulos 9 a 11, ele já introduz um outro assunto, que é o assunto do judeu e dos gentios. Porque aí o gentio começa a achar, o judeu rejeitou, então Deus rejeitou os judeus. E ele mostra que não, que nós somos a videira que foi enxertada dentro da videira verdadeira. E nos capítulos 9 a 11, ele discute como Deus um dia vai trazer o povo judeu de volta. E ele termina o capítulo dizendo, porque Deus encerrou todos debaixo do pecado para exercer misericórdia com todos. Ou seja judeu, seja gentio, você só é salvo por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então, o livro de Romanos é um livro extraordinário. Foi o livro que mudou a visão de Lutero. Né? Lutero era um homem profundamente avassalado, né? Perseguido, né? Pelos medos de ir para o inferno por causa das suas tentações, dos seus pecados. E um dia ele leu um texto que mudou a vida dele. O justo viverá pela fé. E toda reforma é baseada em cima disso. Então, eu diria que a coisa mais extraordinária que tem no cristianismo, porque diferentemente de todas as outras religiões em que você tem que merecer e alcançar um patamar para ser salvo, e a grande maioria das pessoas vai dizer, não, eu não sei. Você perguntar para muçulmanos, tem certeza da tua salvação? Não, só o dia do juízo vai dizer. Você perguntar para um espírita, ele vai dizer, eu não sei.
Talvez eu tenha que voltar para pagar, né, uma outra vida. Todas as religiões. Mas se você perguntar para um cristão, ele diz, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque não depende do que eu fiz, mas do que ele fez. Então, eu diria que o livro de Romanos, se tiver que escolher um, é o mais importante para ensinar as doutrinas da salvação. Pastor, aproveitando, o senhor pode dar um contexto para a gente de que é o livro de Romanos, o que Paulo estava fazendo quando escreveu Romanos, para quem que ele estava falando? Então, o que acontece? A igreja que foi fundada em Roma era uma igreja que era parte dela, tinha uma grande comunidade judaica, então havia muitos judeus, com um background, com um conhecimento profundo das escrituras, da lei, né, da Torá, da Tanar, mas tinha muitos gentios. E os gentios, eles vinham do mundo pagão do romanismo. E viviam dissolutamente. Com muitos deuses, com sacrifícios, com bacanais. Orgias. Você entendeu? Orgias. Então, quando Paulo escreve para os romanos, ele escreve para mostrar o que é o evangelho para todos. Porque, de um lado, você tinha o exagero, né, do legalismo dos judeus, né, e, do outro lado, você tinha a permissividade exagerada dos pagãos. Se a gente for ler toda a lei judaica, todos os 613 mandamentos, e eu dependo praticar isso para ser salvo, ninguém seria salvo. Ninguém consegue. Ninguém conseguiria. É o que Paulo diz. A lei é enferma, na medida que ela não salva ninguém. A lei, ela é perfeita, no sentido de que tudo que está escrito é perfeito. É isso mesmo. Só que ela é incapaz de fazer você cumpri-la. Então, quanto mais eu sei da lei, mais condenado eu estou. Por isso que Jesus diz que ele é o cumprimento da lei, né? Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Uma coisa interessante no apóstolo Paulo é que ele tinha um conhecimento profundo da lei por ser instruído aos pés de Gamaliel, mas ele também sabia como falar com os gentios. Sim. Da onde vem isso? Porque geralmente quem lida muito com o público não sabe lidar com o outro. Paulo foi eleito para ser apóstolo para os gentios, sendo um cara rigoroso na lei. Isso é muito, muito confuso. Não, isso é tanto fruto do Espírito Santo quanto do contexto em que ele foi criado. Porque Paulo, ele era romano, de uma família, ele até perguntaram para ele, como assim você recebeu o título de cidadão romano? Eu não tenho, eu tive que pagar. Ele, não, eu recebi de família. Então, ele era de uma família importante, entendeu? Embora não tenha nascido em Roma, ele nasceu, né, em Tarso, que fica hoje ali na Turquia. Até existe essa cidade hoje, é uma cidade toda que vive em torno do turismo para conhecer a história de Paulo. Ele conhecia a cultura grega, tanto é que seus escritos têm muita influência de Platão, sobretudo, né? E ele conhecia tudo do judaísmo. Então ele era um homem intelectualmente preparado para transitar nas três culturas. Ele era muito radical, né? Antes de se converter, ele perseguiu, matou, e inclusive o seu encontro com Jesus acontece quando ele vai em direção a Damasco, a capital da Síria, para buscar alguns cristãos e trazê-los presos. Por quê? Porque ele era o homem responsável por toda a guarda. A gente não pode esquecer que Israel é uma nação teocrática, então tinha a ocupação dos romanos, né? Não se importavam com as questões particulares do povo judeu, mas o Sinédrio tinha guarda. Quem foi prender Jesus no Getsêmani não foram os romanos, foi a guarda do Sinédrio. E Paulo era o chefe disso. Tanto é que quando Estevão é morto, a Bíblia diz que Paulo consentia. Foi ele que mandou o povo lá matar o Estevão. Então ele está indo lá, ele encontra com Jesus, tem essa visão. Jesus fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus manda ele ir até a casa de Ananias, né, na rua direita, na cidade de Damasco, e também avisa Ananias que ia chegar Saulo. Né? Agora é interessante, Saulo era um homem que cumpria tudo da lei, pelo menos daquilo que ele achava que cumpria. Né? E Ananias, é uma palavra que no hebraico, Hananiah, significa a graça de Javé. Então Deus leva o camarada mais legalista
Pra para graça. receber a oração do homem cujo nome significava graça de Javé. Ali ele recebe de novo a visão, porque ele ficou cego, né? E ali ele recebe também o Espírito Santo, e ali Deus já o chama. E quando Deus fala para Ananias, fala, você o receba, porque ele é um vaso para mim preparado, para pregar para judeus, perante reis e para os gentios. E durante toda a vida de Paulo, toda a carreira de Paulo, onde ele fosse, primeiro ele pregava nas sinagogas, cumpria a honra devida aos judeus. Quando eles o rejeitavam, os que se convertiam seguiam, os que rejeitavam ele deixava para lá, depois ele ia para falar para os gentios. Ele fez isso todo o tempo. Então, o apóstolo Paulo, ele se tornou um homem preparado porque ele tinha a teologia, ele tinha a destreza teológica, histórica, para poder escrever cartas que pudessem chegar até hoje, e até hoje os teólogos ficam assim, estupefatos com a inteligência, com a beleza, né, do texto dele. A mente de Paulo. Eu leio fluentemente no grego. Eu estudei 5 anos do grego koiné e tal. Então, assim, quando você lê Pedro, com toda vamos dizer assim, a simplicidade, eu quero dizer que tem erro de grego. Porque Pedro era um pescador. É como se ele fosse um pescador que escrevesse assim, nós fomos, nós foi. Entendeu? Tem erros assim na gramática. Paulo é impecável. Entendeu? Agora, Deus usou homens, usou na sua instrumentalidade, mas não mudou quem eles eram. Então, tudo que Pedro escreveu é Espírito Santo que escreveu, mas tinha erro de grego.